Oi, tudo bem? Vamos para mais um cafezinho aí? Vamos falar de como resolver problemas no seu software de uma maneira muito inteligente. Vamos lá? Se você não me conhece, esse é o canal Computação Crítica, meu nome é Vitor Osório, eu todo dia faço esses cafezinhos aqui e ultimamente eu tenho falado desse livro aqui. Eu tenho pegado as dicas que esse livro dá, que ele está organizado em diversas dicas, e falado pela minha experiência ali, do que é bom, do que funciona, e como é que ele pode te ajudar como desenvolvedor de software, né? E hoje eu quero falar sobre três dicas dele. Eu acho que até vou inverter a ordem, né, dela, porque assim, são três dicas bem básicas, né, e eu quero pegar duas delas, botar como foco e usar a outra para justificar a primeira, né, que é a dica, deixa eu até olhar, 28, 29 e 30, né, são três dicas básicas, assim, uma chama Don't Panic, não entre em pânico, né? A outra é fix the problem, not blame, não culpe enquanto o problema, né? Ou corrija o problema. E a última, e a primeira, na verdade, que eu quero inverter, é sempre use versionamento de controle, né? E eu quero falar sobre essas três dicas, né? A primeira delas que eu quero falar é a não panic, né? Don't panic, né? O que acontece assim? Cara, muitas vezes quando a gente encontra um problema em produção, um bug, ele fala assim, cara, isso não deveria ter acontecido. Primeiro fato, aconteceu. Aconteceu, se aconteceu. E assim, eu já falei em vários cafezinhos aqui. Aqui no Brasil a gente tem a culpa de culpabilizar alguém. A gente sempre quer encontrar um culpado daquilo ter acontecido. Isso é a forma totalmente errada de se corrigir bugs. Totalmente errada. Eu gosto muito da metodologia do pessoal da aviação, né? Que a aviação, quando acontece um acidente, né? E aí eu não tô falando de acidentes fatais, qualquer acidente, né? Eles não culpabilizam ninguém. Se aconteceu, aconteceu, beleza, tudo bem, né? Obviamente, se tiver alguém ali culpado criminalmente, vai ser julgado criminalmente. Mas do ponto de vista da aviação, é tipo, olha, como é que a gente vai corrigir os nossos processos para fazer com que esse problema não aconteça mais, né? E aí você acaba criando um processo assim. Se você acha que computação é cheia de processos chatos, não sei o que, cara, não tem tipo o mundo da aviação, que é inúmeros processos. Assim, tipo, você quando chega lá tem checklist para ligar o negócio, tem checklist o tempo todo, né? Então, assim, mas o que ele fala aqui? Olha, e eu acho até engraçado que esse Don Panic, caso você não saiba, ele vem de um livro muito interessante, né? Que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, que eu já gostava, né? Apesar dele ser um pouco bobinho assim, mas eu já gostava dele. Com esse mundo de AI ele tem ficado ainda mais fabuloso. Porque o que ele fala no livro tem umas passagens muito interessantes que ele fala assim: que não adianta você ter uma máquina que tem excelentes respostas, né? Você tem que ter alguém que formule boas perguntas. E só um ser humano capaz de viver, de amar, de ter sonhos, de ter. Pesadelos, de viver mesmo, né? Só a vida humana é capaz de dar as excelentes perguntas, né? Então, é um livro fabuloso, né? E aí ele fala, não entre em pânico. Ou seja, quando você encontra um grande problema, não entre em pânico, cara. Fica calmo e a gente vai resolver ele, né? Então, essa é uma mentalidade aí, né? Não, Carlos, mude sua mentalidade, né? Um amigo meu que vive falando isso. Change your mindset, né? A gente tem que mudar, sair dessa mentalidade de encontrar o culpado, porque, nossa, alguém é culpado disso pra, tipo, olha, beleza, errou, aconteceu, já aconteceu, tipo, não tem o que a gente possa fazer, né? O que a gente vai fazer para isso não acontecer mais, né? Então, assim, a gente tem que muito ficar calmo, né? E aí o segundo ponto é, depois que a gente se acalmou, tipo, agora o que a gente faz? A gente tem que encontrar o problema, a gente corrigir o problema, né? E aí, ao ponto que a gente tem que olhar para o problema e falar assim, beleza, o que tem de diferente, né? Para esse problema acontecer. Foi uma mudança de código, foi uma mudança de comportamento de usuário, tipo, olha, os usuários faziam tal coisa, agora não acontece isso. Você tem que levar. E eu sempre penso assim, cara, você tem que levantar a hipótese e testar essa hipótese, e tentar validar ela, né? Porque muitas vezes eu trabalho com software que fica rodando por longuíssimos prazos, né? Chega bugs lá e fala assim, olha, tipo, aconteceu isso e a gente não sabe como aconteceu, né? E aí, assim, a gente tem que levantar as hipóteses porque a gente nem sabe por onde olhar. Por exemplo, eu já recebi 50 megabytes de log de servidor, e aí eu falo assim, poxa, eu não sei nem como começar a olhar os 50 megabytes, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levantar, eu sempre faço isso, né? Eu faço uma análise científica, né? Eu levanto uma hipótese, né?
levantando essa hipótese, o que, que eu faço, né? Eu vou atrás de comprovar ela. Se eu conseguir comprovar ela, eu falo para ele, olha, essa é uma possível solução. E ainda, por mais que eu consiga comprovar, ainda não sei se aquela dali é a solução mesmo, né? Aí eu tento comprovar ela. Eu chego pros caras e falo, olha, tenta fazer isso aqui e ver se resolve o problema. Não resolveu o problema? Opa, minha hipótese é inválida. E eu sempre deixo isso acordado com meus superiores. Tipo, olha, esse é um bug muito crítico, eu não estou sabendo resolver, por isso eu estou indo atrás de hipóteses. Eu estou fazendo uma busca através de hipóteses, né? Óbvio que, assim, se eu conseguir reproduzir aquilo localmente, na maioria dos bugs eu não consigo, né? Se eu conseguir reproduzir aquilo localmente, né, a gente consegue resolver, né? Mas em alguns casos a gente não consegue, né? O último que eu vi, nem lembro o que que era direito, eram alguns registros perdidos lá, que, assim, eles viam que tava finalizando errado alguma coisa lá, e começaram a falar, olha, tem alguns registros perdidos aqui, e aí começou a investigar e assim, eu descobri que depois era um bug num negócio que era de finalização de thread, né? Então assim, quando ele fazia o scale up, fazia o scale down, ele finalizava de forma errada, não dava commit em algumas coisas. E foi muito difícil encontrar aquilo. E eu descobri pelos times do log. Eu falei assim, olha, ele começa a fechar a thread aqui e aí ele se perde e não aparece aqui, né? Aí depois eu descobri ali dentro do código do Kafka Connect que tinha um probleminha lá que eu tinha que impactar. Que a maneira. Eu achei um to-do num canto que eu falei assim, pô, ele mata a thread aqui do nada se não acontecer, se demorar muito. E aí a gente foi alterando o nosso código para evitar aquele efeito colateral. Mas eu lembro que foi um bug muito difícil de resolver assim, foi dias de análise, né? E aí você tem que fazer o quê? Levantar. Você tem que levantar artefatos que te dão justificativa para sua hipótese, né? Então, o Don Panic, assim, é engraçado que no livro, quando ele descreve, né, ele vai muito ali para a questão de interface gráfica. Porque é o software da Apple, tá, galera? Assim, esse livro foi escrito nos anos 2000. Você tinha software web, sim, mas assim, o software web não era tão comum. Muito era software desktop, né? Que aí tipo, você tinha bug interface gráfica, né? A tela não fazia o ajuste direito, né? Mas hoje a gente tem softwares mais complexos ali. Por exemplo, eu trabalho com Data Stream Processing. É uma coisa muito mais complexa que interface gráfica, né? E aí a gente entra para a segunda dica que eu vou dar aqui, né, que é fix deployment do not blame, né? Não joga não reclame, né? Encontre problema, né? Cara, isso aí assim, no começo da minha carreira eu falhava muito nisso, né? Que eu chegava pra minha chefe, é porque tá acontecendo isso, acontecendo isso, tá acontecendo isso. Eu era um jovem imaturo, né? Tipo, eu tinha 24 anos ali, 23, assim, eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. E eu não sabia lidar com essas situações. Tipo, teve um bug ali, não sei o que, blá, blá, blá. Eu não sabia lidar, né? Até que ela chegava pra mim e falava assim, e aí, que a gente faz o quê? Não sei, tipo, eu também não sabia, né? Porque, tipo, eu não tinha muita experiência, né? Mas aí fala assim: olha, beleza, você encontrou o problema, tipo, quando você for reportar esse problema, né? Já tenha pelo menos uma hipótese do que está acontecendo e pelo menos uma solução e peça avaliação. Assim, a gente. Eu acho assim, a gente, como desenvolvedor, como alguém mais técnico, né? A gente tem que se reportar aos times superiores já com uma análise. Olha, falou, olha, tá acontecendo um problema aqui, né? Ou eu já resolvi ele, né? Ou assim, olha, pode ser isso, eu preciso de alguma outra. Aí eu preciso de mais alguém para avaliar, eu vou chegar já com a solução, eu vou propor a solução para quem tá ali acima de mim, né? E se você é mais júnior ali, que é realmente um. Assim, a gente tem que ser muito leve com os júniores, tá, galera? Que eu lembro quando eu era júnior, eu não sabia, eu não tinha muita ideia do que acontecia, né? A gente não tem. A gente estuda na faculdade coisas muito abstratas, né? Então a gente não vê ali sistemas em produção, né? Ou pelo menos assim, tipo, eu tava até falando com um cara ontem, assim, que muitas das coisas que a gente vê em Java, né? É por falta de conhecimento desculpa, de Kafka, é por falta de conhecimento de Kafka, e a gente fala assim, pô, pera isso, aquilo. Assim, sempre tem aquele conhecimento ali que não tá claro, não tá óbvio, a gente tem que esclarecer, né? Então tem muita gente que não sabe como resolver, né? Tem muita gente que, por exemplo, eu lembro agora de um bug em produção que a gente teve, né? Que o sistema tinha reiniciado, e aliás eu lidei isso com bug no meu mestrado, que assim, um tempão, e eu demorei pra lembrar, né? Que era o sistema, ele reiniciava e ele não voltava, ele não voltava, ele não voltava, não voltava. Até que eu lembrei que existe uma configuração chamada, que é o máximo do lag aceitável. Quando ele passa desse máximo do lag aceitável,
o sistema para, ele não volta. Por quê? Porque ele acha que ele está num estado. Então você tem que definir. Se a sua aplicação aceita muito lag, você tem que definir lá, né? Num parâmetro. E eu demorei para lembrar. Eu não sabia da primeira vez, né? Que isso era uma coisa. Eu não acompanho todas as atualizações do Kafka, né? E depois no meu mestrado eu demorei para entender, pô, por que ele para aqui e não volta, né? E aí depois eu lembrei, por causa disso. Aí eu ia lá e atualizava, né? Então, assim, assim, resumindo aqui, a gente tem que encontrar o problema, entender o problema, né? E aí, já que a gente tá 10 minutos aqui, foi rápido, tá sendo rápido esse cafezinho, né? A gente vai chegar no último ponto aqui, que sempre use o controle de versão, né? E aí, assim, o que eu tenho, assim, quando esse livro foi escrito, né, controle de versão não era uma coisa tão famosa, né? Tanto que quando eu li isso aí, eu falei assim, pô, mas tem alguém que não usa o controle de versão? Assim, tipo, vocês usam Git, SVN, CVS, e aí, só um histórico aqui, né? O mais famosinho no começo era o CVS, né? Tinha alguns outros pagos, né? Eu lembro que quando eu comecei eu usava o tal do ClearCase, que era muito bom para fazer merge de software, né? Pelo menos que eu me lembro, assim, era muito bom mesmo para fazer merge. Não sei se era os plugins que a Microsoft tinha, a Motorola tinha lá, né? Se os plugins que a Motorola tinha lá, mas a gente usava, era muito bom na época, né? Você tinha o ClearCase, você tinha o SVN, o CVS, né? Depois veio o SVN, que era melhorzinho, tudo. E depois veio o Git, né? Que aí hoje é basicamente o que todo mundo. Tem uns outros aí, Mercúrio, eu nunca usei, né? Eu fico muito no Git ali, né? Mas assim, a gente sempre tem que usar controle de versão. E a gente sempre tem que usar o controle de versão de forma inteligente, né? Assim, eu sou muito adepto de usar brands, de fazer teste em brands. Esses dias eu tava fazendo um negócio seguinte, né? Eu fiz uma POC, né? E aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, beleza, a gente vai fazer uma funcionalidade que vai dar um impacto aqui no desempenho, né? Mas a gente precisa fazer essa funcionalidade, né? Aí eu falei assim, mas assim, eu falei assim, pra compensar isso, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso fazer algumas otimizações do sistema para dar uma compensação, tentar reverter aquela compensação, né? E eu peguei, eu tinha um master, né, que que era o meu baseline, ali eu chamei, this is eu falei assim, esse é o meu baseline, né? É a minha, o meu ramo de teste, né? Aí eu fiz um fork nele, eu falei assim, vamos fazer otimizações no master. Aí eu fiz as otimizações no master, vi que eu ganhei ali, 2, 3% de vazão, tipo, beleza, eu falei, beleza, isso aqui é o meu tipo, 2, 3% é pouco, né? Mas assim, a galera sempre reclama, porque 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3%, você vai ali, no fundo você tem 10%, né? Em poucos meses, né? E aí você dá o. Aí rodei os testes de performance, comparando o meu baseline com esse branch otimizado, né? E aí fui para um outro branch, que é agora o meu branch de funcionalidade. Peguei aquele otimizado, fiz o meu branch de funcionalidade, fiz as minhas configurações lá, as minhas alterações, né? Vi ali que, poxa, aqui dá uns tantos porcentinho aqui, e aí que eu vi, no final ficou elas por elas, né, tipo, porque assim, eu fiz umas otimizações, né? Foi coisa bobinha, né, tipo, o fundo que eu tinha que fazer, a gente tinha eu vou até posso te falar, né, a gente tinha um mapa lá em e tinha um mapa lá, um hash map lá que a gente usava como uma base em memória, né? E a gente tinha que mudar isso para fazer uma interação sequencial nele, né? E eu falei assim, poxa, eu vou ter que mudar ele de um hash map para um tree map, né? Aí eu falei assim, pô, eu sei que o tree map tem um impacto ali na performance, mas eu não sei medir isso, né? A gente teve que medir em todos os casos de uso. Só que eu compensei isso aí com algumas validações, migração de validações, né? Eu pegava algumas validações ali que eram feitas em tempo de execução e falei assim, pô, isso aqui eu não preciso fazer, eu posso fazer em tempo de inicialização. E aí eu removi ali um monte de string compare, um monte de. Até validação de regex, eu movi isso aí para startup, né? Melhorei a performance ali bastante, né? E depois eu peguei aquela melhoria de performance e atualizei para o Trimap ali. Obviamente que teve várias alterações, né? Mas a gente conseguiu sair no 0 a 0 assim, até um pouquinho melhor, assim, tipo, eu lembro que a gente fez um teste de performance, o lag dava 25 milhões de. Assim, a gente faz o teste de performance, né? A gente joga uma performance bem acima do que o sistema espera, né? Vai meia hora assim, é meia hora, joga bem acima do que o sistema espera, vê até onde cresce o lag, vê o uso de CPU, vê o uso de memória, né? E aí guarda aquelas informações, né? E aí a gente faz isso com toda a funcionalidade, né? Beleza, pra mim tem a funcionalidade, eu vou fazer isso, jogar um lag bem acima. Eu sempre comparo o master com
o branch atual, né? E aí a gente vê, tipo, beleza, eu melhorei ou piorei o uso o desempenho da aplicação, né? E aí a gente, quando a gente joga um lag bem acima, o que eu tô fazendo, né, em Kafka, né? Eu tô testando até qual que é o pico máximo de validação. Eu basicamente estou dizendo que eu tô fazendo meu mestrado, né? Isso demora pra caramba, né? Mas a gente fez isso, né? E por que usar. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando de como usar um versionamento de um controle de versão muito bom. Porque usar um controle de versão não é só usar ali o Semantic Version. E se você não sabe o Semantic Version, eu vou falar um pouquinho ao fundo, né? Porque use controle de versão, né? A gente não está falando só de um Git SVN, a gente está definindo o que é versão, o que é isso, né? A gente está usando um controlador de versão, só de controlador de versão. Ali, eu estou falando no Git, que eu boto tags, que eu boto branches, né? Assim, eu tenho um costume desse, de cada trabalho que eu estou fazendo, ele está num branch diferente. Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes assim, olha, tem que investigar um bug, que eu faço, né? Eu pego o meu branch, o master, né? Faço um fork dele e vou ali investigar, né? Vou ali ver, olha, sabe que é isso aqui? Aí eu consigo, ó, beleza, eu consegui aqui replicar o bug. Beleza. Agora eu vou fazer umas correções para ver se eu consigo corrigir. Porque muitas vezes a gente consegue replicar o bug, né? Mas a gente não sabe onde ele aconteceu. A gente sabe, tipo, olha, dado esse input aqui, eu tenho esse output aqui que ele tá errado, né? E aí, assim, em que momento aqui, em que engrenagem interna, tá o erro, né? E é o momento que eu tenho que adicionar log, eu tenho que investigar alguma coisa, porque todo bug que acontece é algum ponto de software desconhecido, né? Eu sempre parto desse pressuposto. Todo bug que acontece ou é uma suposição desconhecida ou é algum ponto de código ali que está com algum problema que ninguém nunca parou para olhar, né? Às vezes isso acontece. Teve uma vez que teve um bug que a gente encontrou que era simplesmente um trecho de código que nunca tinha sido usado. Tipo, o cara botou um if ali e, tipo, aquele dali para frente nunca tinha sido usado. Nunca tinha tido um registro que tinha um campo desse tipo. Acontece, né? Mas, né? Então, assim, a gente tem que usar o versionamento de controle bem usado. E aí vai também para usar tags, né? Tipo, eu sempre tenho. Nos meus softwares, quando eu defini uma vez eu defini a política de controle de versão, né? Eu sempre falava assim: olha, toda release é uma tag. Por que toda release é uma tag? Se alguém me chega assim, olha, Vitor, eu tive um problema na versão 3.2.7. Eu tenho que chegar, fazer a build do 3.2.7 e investigar aquilo ali. E aí eu posso até fazer o quê? Beleza, eu não encontro sendo a 3.2.6. Então foi o código que eu adicionei entre a 3.2.6 e a 3.2.7 que tem esse bug. E aí eu faço o quê? Eu comparo as duas, né? Então assim, sempre tem que usar tag. Toda release, ela tem que ter a tag. Ela tem que ter uma forma de rastrear aquela tag. Então se o cara fala assim, olha, eu tenho uma release aqui, sei lá, a de janeiro de 25, né? Eu tenho um bug aqui, esse bug existe. Aí meu chefe sempre pede isso, né? Beleza. Tem esse bug? Beleza. Esse bug existe hoje em dia ou a gente já corrigiu? Esse bug existe desde onde, né? E aí você vai ter que rastrear. Tipo, esse bug existe aí de fevereiro de 2024? Existe? Então corrige lá, corrige então aqui, corrige então aqui. E aí, por acaso você não saiba, assim, a gente usa na nossa empresa versões LTS. Então a gente tem ali 3 versões que a gente mantém. Então eu joguei os meses aleatórios aqui, mas a gente tem os meses específicos, né? Então a gente sempre tem ali 1 ano e meio, né? Eles treinam 6 meses, a gente sempre tem 1 ano e meio ali de versões para atualizar. Então, se eu descobrir um bug hoje no main, eu tenho que olhar ali, peraí, tem aqui ou tem ali? Eu sempre tenho que olhar mais 3 versões atrás, né? Então, se chega um bug para mim ali, tipo, na última, eu tenho que olhar mais 2 para trás e ficar corrigindo ele e sempre lançando versões novas, né? E informar os times que usam, olha, tipo, sempre tem um release notes, olha, o bug foi corrigido em tal versão, o bug foi corrigido em tal versão, né? Às vezes o bug é inserido em uma, não é inserido em outra, né? Às vezes o bug é inserido em uma, mas já foi corrigido sem querer em outra, né? Mas isso aí é uma forma inteligente de se usar versionamento de controle, né? Eu não sou muito da política de usar trunk-based development. Eu acho que trunk-based development, para quem não sabe, é uma forma de você sempre usar um main, um master, como uma forma de desenvolvimento. E aí você faz o branches pequeno, vida curta, né, e volta, né? Isso pode ser muito bom para quem tem um produto, e para quem tem um produto que é usado pelo cliente final.
Porém, quem tem ali vários clientes que compram versões, que tem versões diferentes em produções, eu creio que isso aí não é muito, não é muito atrativo, não, e é até um problemático, né? Porque assim, imagina ali que chega um cara ali e diz, eu tô com a versão aqui que eu deployei ano passado e tá com esse bug. Aí você tem uma opção, ou você dá a versão mais recente para ele, que não tem um bug, ou você corrige aquela versão, né? Muitas vezes a gente corrige a versão na versão que tá, até porque entregar a nova versão para ele é um problema comercial. Problema comercial que as empresas têm que saber. Assim, tipo, olha, beleza, você não tá pagando aqui o acompanhamento dessa funcionalidade. Então, você não vai ter nova versão. Ou você paga ou você tem, né? É a forma como acontece, né? E aí, por fim, aqui, falar do Semantic Version, né? Semantic Version é bem legal, eu vou deixar o link aqui do que é o Semantic Version, né? Tem umas que são bem interessantes, eu vou até abrir aqui para eu ler, né? Você bota SEM-ver, tem versionamento semântico 2.00, né? E aí tem uma descrição, né? Que é assim, ele tem 3 números, Semantic Version, né? O primeiro é a versão Major, o do meio é a versão Minor e o Patch, né? E aí eu lembro que o Bruno, o Bruno Rocha, né? Que ele tem aula acho que ele deu um curso de Ansible, de Linux, de Go, de Rust, não sei agora. Ele fala assim que é o Proud Version, né? Aí o Feature, aí eu não lembro agora qual que é o do meio, né? E é o Shame Version, né? Ele tem o Proud Version que é tipo, poxa, cara, alcançamos tal funcionalidade, né? Tipo, chegamos na 1.0, né? A outra que é tipo, pô, estamos só adicionando umas funcionalidades aqui. E o Shame Version que é tipo, cara, encontramos um bug, né? Você tem essas 3 versões que, assim, teoricamente o que é, né? Quando você quando você chega num ponto de estabilidade e você chega num ponto de, tipo, olha, temos um produto aqui que ele é final, então eu tô na 1.0, né? E aí toda vez que eu for adicionar coisas na 1.0, eu vou fazer o quê? Eu não vou botar na 1, eu vou somar na do meio. Por que na do meio? A do meio quer dizer funcionalidades. Eu tô adicionando funcionalidades. Eu só vou mudar da 1 para 2 quando eu tiver uma breaking, a gente chama de breaking change, uma mudança que quebra as coisas. Então se eu tenho uma mudança que ela muda interface, aí eu vou mudar de 1 para 2. Mas eu não vou mudar. Eu não vou mudar não vou mudar enquanto eu estiver ali só adicionando funcionalidades. E a última é a patch version, né? Então, assim, se você vê um software ali que, eu tenho 2.7.1 e 2.7.5, qual que eu uso? Cara, usa 2.7.5. Por quê? Você sabe ali que teve ao menos 4 bugs ali, né? 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ao menos 4 bugs ali que foram resolvidos. Ao menos 4, que às vezes é mais até, né? Às vezes, se você tem ali, a gente faz uma release por semana, né? Você pode ter vários bugs encontrados ali. Vale muito de olhar ali o changelog, né? Algum software tem ali um changelog bem estabelecido, né? Que quando vai fazer uma release, pega todas as alterações ali que foram feitas, né? E isso pode até ser feito de forma inteligente quando você usa versionamento de controle, né? Quando você usa o Git de forma inteligente ali. Se você cria uma versão nova, você faz assim, eu tô criando um patch novo, esse patch ali, eu comparo os outros patches, vejo todos os branches integrados ali, né? E aí eu altero o changelog, né? Eu vou alterando o changelog e adicionando eu sempre uso, né, no nome do branch, o número do ticket, né? Então você consegue fazer o traqueamento de, olha, tudo que tem aqui dentro, né? Então eu posso comparar ali os commits, né? E eu ver, beleza, eu adicionei esse ticket, esse ticket, esse ticket, esse ticket e esse ticket. Então a gente consegue ali traquear. Inclusive fui eu que botei essa política na minha empresa. Eu lembro que quando eu comecei, meu chefe falou assim, olha, que legal o jeito que você cria o branch. Eu falei, eu crio do jeito básico, sempre criei, né? Eu uso ali, tipo, eu tenho. Sempre que eu vou criar um branch, eu faço uma regrinha bem básica, né? Eu não crio nada na minha cabeça, né? Eu boto qual que é o tipo do ticket. O ticket, ele é uma feature, ele é um hotfix, ele é um bug fix, né? A diferença de hotfix é aquele cara que eu faço pra... Tipo, alguém me liga 1 da manhã falando assim, pô, quebrou aqui o software de produção, precisou de correção. Eu vou fazer um hotfix, né? Até porque o hotfix eu posso fazer vários hotfix, eu não vou mergear eles no master. Por que eu não vou mergear eles no master? Porque muitas vezes eles não funcionam, né? Porque, cara, a gente tá vendo se vai funcionar. Aí, quando tá tudo estabilizado, eu junto tudo num branch, chama aquele branch de bug fix, aí faço algum teste de regressão ali, crio os testes unitários para aquele cara, e aí depois eu mergio nesse bug fix, né? Então eu tenho
o feature, né, o hotfix, o bug fix. Eu acho que você for no, eu não sei se o GitHub tem essa política, né? Não sei. Eu sei que o Bitbucket tem, né? O Bitbucket tem. Se você nunca usou o Bitbucket, né? Tem o POC também, eu uso o POC, né? Aí eu uso assim o tipo do ticket barra. O começo é, a tag do ticket, né? Então toda vez que eu olho, se eu entendo isso aqui, eu olho a tag, eu já vejo ali. E depois uma descrição qualquer, que normalmente é o nome do ticket, né? Muitas vezes eu uso várias descrições ali, porque, por exemplo, lembra que eu falei no começo que eu tive um branch do master, depois um branch de otimização e um branch de feature, né? E aí aqui eu fiz essa feature, eu fiz assim, feature barra o número do ticket, barra, eu usei algum termo, como otimização, minor otimização, né? E depois no outro que eu botei o nome da ticket. Então eu ainda ponho depois o ticket, algum descritivo ali, muitas vezes o nome do ticket, o Bitbucket já criou o padrão, né? Então, sim, são formas pragmáticas de você desenvolver software, né? Que, assim, torna muito fácil, cara. Assim, para mim, quando eu vou fazer essas coisas, já vai no automático, já vou fazendo no automático ali. Tanto a forma de analisar bugs, né? A gente começou ali falando, vou até voltar aqui nos tickets, né? Eu não entro em pânico, né? Quando me chega um bug, eu paro, eu analiso o bug, eu vejo, tento entender as condições que ele surgiu, né? Depois eu vou tentar resolver os problemas, né? Pra avaliar, tipo, cara, como é que eu posso resolver esse problema pra, por fim, propor uma solução, né? E aí eu já chego com meus superiores com a solução. Tipo, olha, a solução pode ser isso, pode ser aquilo. Dou várias opções. Às vezes dou aquela opção pra eles escolherem, né? Tipo, eu sempre faço isso que eu tenho que fazer POC o tempo todo, cara. Assim, hoje eu tô desenvolvendo uma funcionalidade que eu fiz uma POC de quase um mês fazendo a POC para demonstrar como implementar essa funcionalidade que eu tô fazendo, se era possível, se não era possível, e quais os métodos que era possível, quais alterações eram, tipo... Fiz um documentão ali no Confluence numa wiki para os caras, e os caras tiveram que. O time de arquitetura teve que decidir, até porque teve implicações comerciais ali. Tipo, ó, isso aqui vai ser possível, mas não vai ser possível isso, não sei o que, blá blá blá. E por fim, eu dei algumas dicas de você como usar o controle de versão, né? Então, esse foi meu cafezinho, né? Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Então, se você gostou, dá o like, compartilha. Se você não gostou, joga naquele grupo, comenta aqui, dá um like, né? Tipo, eu falei esses dias que tem um cara que dá um like em um monte de vídeo meu, e toda vez que ele dá um like no meu vídeo, tem muito sucesso, e meu vídeo é muito visto, né? Então, dá um like, que todo vídeo bom que eu faço, essa pessoa dá um like, né? Então, muito obrigado. Eu espero ter te ajudado alguma coisa, porque esse canal aqui é feito para te ajudar, né? A gente não fica usando subterfúgios aí. Eu não tento trazer fome para você, então eu sempre tento fazer de uma forma de te acalmar, dizer que tem solução, e eu não vou fazer esse vídeo chegar em meia hora. Então, muito obrigado, valeu, e estamos acabando aqui com 27 minutos e 26, 7, 8 segundos. Valeu!